Tudo bem, Wagner? Tudo bem, prazer estar com você. Prazer todo nosso. E o Monge Executivo, o pessoal que está em casa, saiu das páginas dos livros, né? E ganhou vida no espetáculo teatral e musical, adaptado originalmente do livro, que se tornou um dos maiores best-sellers, vendendo mais de 3 milhões de cópias só no Brasil? Sim, chegando a 4 já no Brasil. No Brasil, 4 né? milhões de cópias no Brasil. Um conceito inovador de liderança, tem revolucionado diversas escolas, influenciado também muitos formadores, líderes. E hoje estamos recebendo aqui o produtor executivo, o seu Wagner, que vai estar explicando para nós como surgiu toda essa ideia, porque a gente estava conversando aqui um pouquinho no intervalo, né, no break, e o Wagner ele é palestrante, né? E um dia olhou para tudo aquilo que ele mesmo fazia e falou, não, a gente pode fazer diferente. Como foi? Conta o pessoal de casa. Foi exatamente. Foi naquele momento de olhar para aquilo que eu fazia do meu próprio trabalho e falei assim, como eu posso melhorar isso? E na experiência de eu mesmo me assistir, né, falei, pô, eu preciso mudar. Aí eu fiz um curso básico de teatro e comecei a trabalhar a partir disso nas minhas próprias palestras com interações teatrais. Ou seja, eu desenvolvo um conteúdo para as empresas, né, de acordo com a necessidade da palestra ou do treinamento deles. E aí eu desenvolvo, a partir do conteúdo, eu crio uma trama, essa trama vai para um dramaturgo, o dramaturgo escreve um roteiro e eu, a partir disso, monto uma peça. Essa peça é uma peça de teatro mesmo, que normalmente ela tem 40... Ela vai acontecendo atrás? Ela vai acontecendo assim. Durante a minha palestra, vão acontecendo cenas ao vivo. Então, eu vou falando sobre um determinado tema, os atores entram, encenam dentro do contexto do ensino, aí eles saem, eu continuo falando, depois eles voltam, continuam. Quer dizer, no final da minha palestra ou do treinamento, o público assistiu uma peça de teatro, né? Mas ela é toda interativa com aquilo que eu falo. A sensação que dá é que registra mais. Né? Muito. A própria imagem, né? O poder de gravação do próprio conteúdo e do aprendizado, o aumento disso é muito significativo, muito significativo. Até para as próprias ações pós-treinamento, o material que a gente distribui para as empresas, para eles continuarem dentro do processo, acaba facilitando muito, porque aquilo que eles assistem é o que eles levam. Né? Tá certo. E como surgiu a ideia de transformar o livro, o best-seller, numa peça de teatro? Como tudo aconteceu? Isso começou em 2006. Em 2006 foi a primeira vez que eu li o Monge Executivo, que eu li o livro. Aí li uma vez, li duas, na terceira vez eu peguei e falei, quer saber? Deixa eu entrar em contato com o autor. E realmente eu fico muito impactado por aquilo que ele ensinava, a forma como ele descreveu, a forma como ele mostrou os conceitos da liderança servidora, que é o que me chamou muita atenção. E a forma descontraída através dos personagens, né? Aí eu entrei em contato com ele e começamos a manter uma relação, trocar algumas experiências, e chegou no momento que eu disse para ele que eu queria transformar o livro dele numa peça de teatro. A princípio, o James Hunter achou difícil, não conseguia entender muito como é que isso poderia ser para o mundo corporativo. Ele não conseguia visualizar? Ele não conseguia visualizar, porque na cabeça do americano, o teatro é uma coisa para Broadway, né? Grandes espetáculos, grandes produções. Ter o acesso para o mundo corporativo, isso não passa nunca na cabeça dele. Não passava mesmo, né? Aliás, o americano em geral. E eu disse para ele que, olha, aqui no Brasil é diferente, a gente consegue. Aí ele me botou em contato com o Sérgio Braga, que é uma pessoa fantástica também, um grande amigo hoje, que é o que faz a relação dele com o James aqui no Brasil. E nós começamos a desenvolver esse projeto. Passei o ano de 2007 inteiro desenhando, pesquisando, estudando. E no começo de 2008, quando nós definimos o elenco, fizemos a primeira, o traçado real mesmo da peça, que foram 14 pessoas escolhidas. Nós fizemos aí um trabalho muito bacana para selecionar, né, esses atores. E em outubro de 2008 foi a primeira vez que a peça subiu, saiu do livro e se tornou vida mesmo, numa apresentação fechada para o Sebrae. E foi incrível
aquilo que aconteceu já desde o começo, né? E de lá para cá, já vamos completar o 3º ano, mais de 20 mil pessoas assistiram, N apresentações corporativas que nós fizemos, muitos presidentes de empresa, gestores e líderes impactados, e nos deu uma grande abertura para mostrar um pouco daquilo que eu considero como primordial para as empresas, que é a liderança servidora. Do líder servidor, aquele que serve primeiro. Tá certo. Olha, falando, tenho certeza que o pessoal de casa fica aguçado, né? Mas, Wagner, fala para nós um pouquinho sobre os importantes ensinamentos de liderança que falam, né, no livro. Sim. O tema central do livro é a liderança, mas ele trata sobre outros assuntos também. Ele trata, por exemplo, sobre relacionamento. E só por esse lado do relacionamento, me permita contar uma experiência fantástica numa apresentação que nós fizemos em Jaú. Nós terminamos a apresentação, aí veio um casal, esse casal de idosos, com certeza tinham mais de 70 anos, e eles foram lá, assistiram a peça, e no final eles fizeram questão de me cumprimentar e fizeram o seguinte comentário: nós, a partir de hoje, temos um novo recomeço para a nossa vida. Quer dizer, tão impactados que eles foram com a base de ensinamento, da riqueza de ensinamentos que a gente transportou isso em função do relacionamento que o próprio livro fala. Mas o tema central é a liderança, fala sobre relacionamento e principalmente com foco na liderança de Jesus. O foco na liderança de Jesus. Sim, isso, exatamente. Ele fala muito, e aliás o impacto maior fala do próprio versículo bíblico, né? De liderar, só posso liderar se eu servir, né? E tem entrado nas empresas e falando de Jesus dessa forma, né? Levando a liderança. A gente estava conversando aqui, falou assim, as pessoas buscam trabalho, se especializam, mas sempre acabam chegando na liderança de Jesus, né? Não tem um foco, claro, não tem foco religioso, né? Não dá foco religioso, mas foco de ensinamentos sobre liderança servidora, e esses ensinamentos sobre liderança servidora, obviamente, passa por Jesus Cristo. Né? Porque um grande realizador, né? Um grande mestre servidor, e que deixou tudo isso para nós. E foi difícil essa adaptação desse livro, Foi muito difícil. Foi difícil, sim. Essa adaptação, a princípio, ela foi feita pela Roseli Gonçalves, e de uma forma fantástica. No transcorrer disso, claro que a gente já passou por uma reformulação, uma reconstrução, principalmente nesse ano, porque a gente tem que fazer uma redução tanto de elenco como ajustes da próprias cenas. Quantos atores estão? Hoje são 7 atores. 7 atores. Mas nós começamos com 14. Ah, tá. E depois viemos para 11 e hoje são 7 atores, eles fazem duplos papéis aí, durante toda a apresentação. E a adaptação foi difícil, e um dos cuidados que a gente teve, porque o livro original em inglês, ele chama-se The Servant. E a editora aqui no Brasil foi muito feliz, a Sextante foi muito feliz na forma como ela deu o título para o livro. Então, o grande sucesso do livro tem uma influência direta no título mesmo. Tá? Imagina no livro em inglês, né, The Servant, a gente colocar O Servidor. Fica meio estranho, né? Hoje o servidor parece uma palavra tão eletrônica, né? Uma coisa não ia soar muito bem. Então, é interessante. O James Hunter não fala nem oi em português, né? E é muito até interessante ele falar "Oh, monge executivo". Enfim, a adaptação deu trabalho, porque transportar uma sala de aula, imagina o seguinte, o livro trata, todos os assuntos são tratados dentro de uma sala de aula, né? Transportar isso para o teatro, se eu transportasse somente uma sala de aula para o teatro, ia ficar muito chato. Muito chato. Mas eu assisti 1h30, hoje 1h30, 1h45, dentro de uma sala de aula. Então ele não é um musical, mas ele é musicado. Tá? Então ele tem uma descontração muito bacana das próprias músicas. Tem até um rap que montou, ficou muito bacana para dar um ênfase maior. E as próprias coreografias, né, que foram desenvolvidas, que
dá uma dinâmica muito grande nos temas que são tratados aí, né? Que isso auxiliou bastante. Então a adaptação ficou difícil por esse lado, para criar essas dinâmicas e essas coreografias dentro do contexto de uma sala de aula. Tá certo, tá certo. Então a principal mensagem, Wagner, seria a respeito da liderança, seria isso? A principal mensagem é a liderança, que é o que eu acredito. Tá? Hoje eu trabalho, todo o meu trabalho hoje como palestrante, como consultor, eu costumo dizer o seguinte, que é uma coisa que eu acho incrível e que é o que move o meu coração hoje, é cuidar de gente. Nada mais importante para mim hoje no meu trabalho do que cuidar de gente. E cuidar de gente é levar isso para os gestores, para os líderes, para as corporações, para os diretores, presidentes de empresas, que a gente tem a oportunidade de lidar com vários, quando os princípios da liderança, muitos dão outros nomes, como liderança para resultados, liderança assertiva, mas o foco central é liderança no servir. Então, o fato de servir é muito melhor do que ser servido. Agora, não tenha dúvida que o impacto que isso causa nas empresas é grande, mas nós temos N exemplos de empresas que seguem já essa linha da liderança servidora, como a Walmart, por exemplo. A Walmart foi construída desde a origem dela nos Estados Unidos, em cima de liderança servidora. Temos empresas aqui, por exemplo, a Azul, tá, que é uma empresa aérea nova, que estão conceituadas já dentro do Brasil para esse modelo de liderança. E é o que a gente tem falado muito para os empresários, para os gestores e para os líderes das empresas. Tá certo, tá certo. Recebemos Wagner Molina, produtor executivo da peça teatral O Monge Executivo. E a peça está em cartaz aonde? Está em cartaz no Teatro Clay Diáconis, que é colado na Estação Conceição do metrô. Saiu da Estação Conceição do metrô, era chamado lá o Prédio do Aço, que quem cuida lá é a Uzi Minas, um teatro muito bacana. Estamos abertos para receber. A apresentação temos essa semana, no dia 25, a partir das 20h30. Avenida do Café. Avenida do Café, 277. Isso. Primeiro piso, no Jabaquara, do lado da estação do metrô Conceição. Difícil de achar, né? Meu Deus, muito difícil. Mais informações, posso passar o telefone? Pode. 0 prestadora 11 2729 3397. E você que está nos assistindo e também tem interesse, porque é uma peça, né, Wagner, que pode ser apresentada em empresas, faculdades, auditórios. Sim. Entre em contato nesse número também? Entre em contato nesse número também. Existe o site da própria peça. Pode passar. www.omongeeuexecutivo.com.br. Tudo junto. Isso, tudo junto. Né? E o meu site, wagnermolina.com.br. Tá certo, mais informações aí. Uma dica de teatro para você ficar de bem com a vida. Wagner, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida. Muito obrigado. E parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também. Você viu? De Bem com a Vida te dando dicas aqui, te deixando bem informada. Agora eu quero conferir com você aí de casa uma matéria com Question Close, com o pastor Daniel Tenuta, trazendo para nós aqui no De Bem com a Vida. Confira. Uma manhã muito agradável no